E se o mundo não estivesse saindo do controle, mas entrando, aos poucos, no tipo exato de ordem que alguém sempre quis? Guerras, crises, inflação, vigilância, medo, dependência. Na superfície, tudo parece desordem. Mas nesse cenário, desordem seria só o método visível de uma reorganização invisível. Vamos assumir a hipótese exata. Não existe prova pública, nem rosto único, nem comando central fácil de apontar. Existe uma convergência entre centros de poder, tecnologia, medo e doutrinas não declaradas, empurrando o mundo para a mesma forma de ordem. Este vídeo não é sobre provar uma conspiração real. É sobre o que aconteceria se crises, tecnologia, moral, economia e medo começassem a favorecer repetidamente a mesma direção. Porque o detalhe que mais assusta não é uma crise isolada. É quando crises diferentes parecem sempre empurrar a sociedade para a mesma resposta. Nesse cenário, o motor mais profundo não seria só lucro ou controle bruto. Seria uma visão fechada de ordem, progresso e correção histórica, capaz de justificar compressões em nome de um futuro melhor. No início, ninguém percebe arquitetura, só percebe repetição. Crise financeira, crise sanitária, crise energética, crise moral, crise digital. Problemas diferentes, respostas cada vez mais parecidas. Uma reorganização desse tipo não precisaria aparecer como tirania imediata. Poderia preferir outra estética: gestão, segurança, modernização, proteção, eficiência, responsabilidade coletiva. Nesse cenário, crise não seria apenas custo, seria acelerador. Cada abalo serviria para empurrar mudanças que, em dias normais, talvez encontrassem resistência demais. Você acorda e percebe que a cidade já não funciona do mesmo jeito. Mais câmeras, mais catracas, mais filtros, mais rastros, mais restrições suaves. Nada parece ditadura, tudo parece atualização. Mídia, escola, empresa, política, plataforma, entretenimento. De repente, instituições muito diferentes começam a usar o mesmo vocabulário moral, o mesmo tom pedagógico, o mesmo mapa de permitido e suspeito. Numa escola comum, a mudança aparece sem alarde. Novas palavras entram, antigas palavras saem. Certos conflitos ganham nomes obrigatórios. Certas dúvidas passam a soar impróprias. O futuro começa pela linguagem. Nesse mundo, mercados não serviriam apenas para enriquecer, serviriam para disciplinar. Consumo, crédito, acesso, reputação e dependência passariam a ser formas elegantes de conduzir comportamento. Você não é preso, só perde acesso. Não é censurado diretamente, só deixa de ser recomendado. Não é excluído de tudo, só começa a custar mais caro continuar do lado de fora. Se a sociedade está sendo empurrada para uma forma específica de futuro, a força sozinha não basta. É preciso reeducar percepção, desejo e senso de normalidade. No escritório, ninguém diz explicitamente o que você deve pensar. Mas quem se alinha sobe mais rápido, recebe mais visibilidade, parece mais confiável, ganha mais margem. A conformidade aprende a vestir roupa de mérito. Esse é um dos pontos mais cruéis do cenário. A sensação de escolha permaneceria, mas as opções disponíveis começariam a conduzir pouco a pouco para o mesmo destino. Imagine um corredor com 10 portas. Você pode abrir qualquer uma. Só descobre tarde demais que todas levam para o mesmo prédio. Nesse cenário, tecnologia deixaria de ser só ferramenta, viraria ritual de alinhamento. Atualizar, aceitar, validar, sincronizar, permitir. O cotidiano seria reorganizado por gestos que parecem neutros demais para assustar. Toda nova tela pareceria oferecer conveniência. Só que, camada após camada, a conveniência começaria a pedir pertencimento, rastreabilidade e conformidade. O eixo mais profundo não estaria só em governos. Estaria em influenciar o que a sociedade passa a considerar aceitável, elegante, responsável, civilizado, perigoso ou vergonhoso. Talvez a grande vitória dessa ordem não fosse construir polícia demais, fosse construir uma população que aprende a vigiar, corrigir e pressionar espontaneamente em nome de um bem maior. Sempre que a sociedade treme, ela aceita compressões que, em dias normais, pareceriam impensáveis. Nesse cenário, medo não seria acidente de percurso, seria ferramenta de engenharia social. No começo, toda exceção parece temporária, depois vira protocolo.
depois vira padrão. E um dia, a população percebe que está morando dentro de uma emergência com acabamento permanente. Uma reorganização assim não precisaria de uma multidão secreta. Bastaria ocupar pontos suficientes de finança, tecnologia, narrativa, estratégia e prestígio para que o restante do sistema passasse a trabalhar por indução. Talvez a imagem mais perturbadora não seja uma sala escondida. Seja ver mesas diferentes, cidades diferentes e instituições diferentes usando, no fundo, o mesmo modelo de futuro. Muita gente procuraria sinais ocultos, gestos ou emblemas. Só que, nessa hipótese, o verdadeiro segredo não estaria no símbolo, estaria no alinhamento entre crença, método e resultado. Chega um momento em que eventos demais, respostas demais e beneficiários demais começam a formar uma sensação difícil de expulsar. Talvez o desenho não seja prova, mas já seja padrão demais para parecer acaso. Se o mundo está sendo reorganizado, ciência também entraria na disputa. Não como mentira pura, mas como seleção de prioridade, financiamento, aplicação e narrativa de utilidade. Nenhum pesquisador precisaria ser cúmplice consciente. Bastaria que certos temas sempre recebessem luz, enquanto outros continuassem existindo na sombra. Uma reorganização guiada por crenças não veria o mundo só como máquina, veria o mundo como missão. Isso torna tudo mais perigoso, porque interesse negocia, missão sacrifica. Talvez a parte mais assustadora não fosse a reunião de poder. Fosse o instante em que números, metas e alinhamentos deixam de parecer só gestão e começam a soar como credo. Porque a reorganização mais eficiente não parece golpe, parece tendência. Não parece imposição, parece adaptação inteligente ao novo mundo. A cena mais forte talvez fosse simples. Alguém olhando a própria rotina e percebendo tarde demais que trabalho, compra, deslocamento, opinião, amizade e medo já obedecem a um desenho que nunca foi votado. Num cenário assim, resistir seria difícil não só por repressão. Seria difícil porque o sistema continuaria oferecendo conforto suficiente para parecer inevitável e racional. A grande vitória do projeto seria esta: fazer qualquer recusa parecer não um ato de liberdade, mas um sinal de irracionalidade, nostalgia ou inadequação ao futuro. Isso importa dizer. O terror desse cenário não está no colapso total, está no contrário. O mundo continuaria funcionando, talvez melhor em várias métricas, enquanto perdia algo essencial e difícil de medir. Rua limpa, trânsito previsível, violência menor, acesso filtrado, comportamento ajustado. A cidade do futuro pode ser assustadora, não quando falha, mas quando começa a funcionar bem demais para quem fez as perguntas erradas. Talvez a imagem final desse mundo não seja uma prisão visível, seja um mapa elegante, limpo, inteligente, em que cada rota já foi desenhada para levar as pessoas longe o bastante para se sentirem livres, mas nunca longe o bastante para sair. Quando crise, tecnologia, moral, finança e medo passam a favorecer a mesma direção por tempo demais, a história deixa de parecer série de acidentes, passa a parecer era de reorganização. Talvez esse seja o ponto mais duro do episódio. O terror não seria descobrir uma elite, seria descobrir que o caos talvez esteja produzindo exatamente o mundo que alguém queria. Então a pergunta não é quem está no topo, a pergunta é outra. Que tipo de crença teria força suficiente para reorganizar o mundo inteiro sem precisar aparecer? Talvez a parte mais cruel dessa hipótese seja esta. Não que o futuro esteja sendo escrito agora, mas que ele já tenha sido estreitado há tempo suficiente para parecer espontâneo. E se o verdadeiro terror de um mundo sendo reorganizado por uma doutrina oculta de ordem não fosse o controle em si, mas o fato de a maioria continuar chamando de coincidência um desenho que já fechou portas demais?